campo, depois de uma atividade como essa, assim, que se passa pelo menos 2 horas embaixo da floresta, um bem-estar, não é? Se pensava que essa questão era mais focada na questão psicológica, que você tinha um ambiente verde, um ambiente que você, né, mais fresco, mais silencioso, que você faria uma imersão e de alguma maneira você se harmonizaria com esse ambiente, sua pressão arterial diminuiria, seu nível de cortisol diminuiria, seu nível de estresse diminui e você sai, digamos assim, revigorado desses ambientes florestais. Só que recentemente, né, tipo da década de 80 para cá, no Japão, um cientista resolveu fazer uma pesquisa com pacientes oncológicos, com câncer. Ele pegou 2 grupos, um grupo... A ciência é assim, você tem que fazer o quê? Ah, eu acho, não, você não acha nada. Eu suspeito que seja isso. Pegou um grupo de pacientes, no caso, controle, ambulatoriais, câncer, e um grupo de pacientes experimentais, campo. Ou seja, ele levou os pacientes para fazer trilhas ecológicas. Alguns não podiam andar, outros iam andando, ou seja, ele foi controlando essa questão. Ele foi medindo os resultados. E os resultados foram excepcionais. Tá? Um crescimento muito grande das células de defesa, as células natural killers. Ou seja, existe um sistema imunológico nosso que é imediato. Tipo assim, aquele do cachorro vira-lata que bebe água da vala, que não fica doente. Ou seja, é uma quantidade de células inespecíficas. Se ela vê alguma coisa estranha no seu corpo, ela vai destruir. Não precisa de anticorpo. Ele já vai direto. É chamado de sistema imunitário inato. Ou seja, é uma resposta imediata. Tipo você pegar o vírus e o vírus, antes de ele se replicar, essas células já vão combater. Elas também combatem células da metástase. Elas também combatem as células do câncer. E elas potencializam o tratamento quimioterápico e radioterápico. Então, os pacientes, o resultado da pesquisa, em suma, do Dr. King Lee, do Departamento de Terapia Florestal do Japão, que hoje existe. Hoje no Japão existe um departamento de terapia florestal, tá? E que esses pacientes melhoraram, né? Então esse primeiro artigo dele em 80 foi o estopim para uma série de outros artigos que hoje estão no mundo inteiro, na Europa, Alemanha, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Austrália, África do Sul e também muito na Coreia. E Japão, muita coisa. Então... E no Brasil com o João. E aqui na América Latina ainda não temos essa iniciativa. Qual é a minha proposta? Qual o segredo, então, disso tudo? Vocês sentem que a planta produz substâncias químicas especiais. Essas substâncias químicas não são pra gente. Elas estão ali na relação da planta com o ambiente. O que a planta tem que atrair? A planta tem que atrair o quê? Alguém que vai polinizar ela, certo? Ou seja, são os compostos secundários. Os compostos voláteis primários é o quê? Todo mundo já estudou que a planta produz oxigênio, né? Pela fotossíntese. E a planta também respira, ela produz gás carbônico também. Então esses são os compostos primários. Esses são comuns. Agora, cada planta tem seu cheiro. Cada planta tem sua química própria. Então, essa química, esse cheiro, eles são também evapotranspirados. Então, existe uma quimiodiversidade nos ambientes florestais. O ar da floresta não é um ar comum. Ele reflete a diversidade que está no seu entorno. Não só o ar da floresta, como o ar também do próprio solo. Tá? O chão também libera também substâncias também voláteis também. Dos fungos, das micorrízias e da rizosfera. Estava esperando um dia o riso aqui para poder... Eu falei isso na Praia de Sossego, ele não estava aqui. Porra, cara, eu gostei dessa rizosfera. E então, se eu cavar aqui, eu vou encontrar o quê? Raízes. Muita raiz, não é isso? Então, é a forma com que todas essas plantas aqui estão interconectadas. Todas elas. Essa pode não estar com aquela, mas tem uma no meio que ela está e ela faz a conexão.
tá? Ou um sistema chamado de sistema micelial. Tá? E tudo isso produz compostos voláteis. De alguma maneira, que não sabemos explicar, eles interferem no nosso metabolismo. Tá? Em vários campos do nosso metabolismo. Na questão da imunidade, na questão do sistema nervoso, né? O sistema límbico, ou seja, estresse, ansiedade, ou seja, você tem a sensação de ficar mais calmo. É um bem-estar. Tá? É um bem-estar no geral. O sistema na pele, nas vias aéreas, desobstrução, combate a processos infecciosos, inflamatórios, anti-inflamatórios, na pele, nas mucosas genitais das mulheres. O jequitibá, por exemplo, produz substâncias que atuam na questão genital feminina. Né? Ou seja, as substâncias, as plantas, são a base de hoje da fitoterapia, que é a base da alopatia. Né? As plantas são a principal fonte de medicamentos. Só que na alopatia, o que acontece? A substância X é produzida e faz bem. Você pega a planta, extrai a substância, purifica ela e produz o medicamento. Na natureza não, gente. Você tem um mar de substâncias que são protagônicas, antagônicas e que fazem o equilíbrio. Então, um dos mantras da tese da terapia florestal qual é? Ambiente saudável, pessoa saudável. Né? Então, como é que é o banho de floresta, chamado de banho de floresta, que é o Shirin-yoku, em japonês é o forest bathing, em inglês, né? É o quê? É você só se permitir estar no ambiente florestal. É isso que nós estamos fazendo agora. É de graça. Digamos assim, a nossa floresta é super diversa, ela tem várias aplicabilidades, tá? E um dos objetivos da pesquisa, com a ajuda muito porque esse aqui é um campo que eu estou anotando, que eu estou fazendo registro, tá? Que é uma validação da pesquisa, graças à Prefeitura de Niterói, e a gente está sendo pioneiro nessa questão dos ambientes terapêuticos, que também podem ser oceânicos, podem também ser manguezal, pode ser também restinga, pode ser também cerrado. Então são várias questões. Então, gente, o nosso distanciamento do ambiente natural, que muitas vezes provoca os distúrbios em relação a essa questão. Então, talvez nós estejamos sentindo digamos assim, a síndrome do déficit de natureza, que pode se expressar na criança como uma agitação exacerbada, palpitações, alterações na pressão arterial. Né? Por exemplo, algumas pesquisas, né, saiu agora na Lancet, sobre pressão arterial. Pessoas com pressão arterial alta, a floresta diminui a pressão ou aumenta a pressão? As duas coisas. Ela equaliza a pressão. Se você tem pressão baixa, você vai fazer um banho de floresta, você vai subir a pressão, você vai se sentir mais revigorado. Se você está com pressão alta, você vai fazer um banho de floresta, você vai diminuir. Ou seja, você entra dentro de uma frequência, de uma harmonização.